Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o papel das antocianinas nas células da epiderme foliar, suas funções e a ocorrência dela nas plantas. Para começo de conversa, a gente vai relembrar um pouquinho sobre as estruturas da célula vegetal. Nós podemos observar que nós temos uma parede celular nas células vegetais, a membrana plasmática, nós temos um núcleo, os retículos endoplasmáticos, temos diversos ribossomos, também nós temos o cloroplasto e mitocôndrias. Ocupando um grande espaço dentro da célula, nós podemos observar aqui o vacúolo, que contém água e outros compostos secundários, como por exemplo a antocianina. Os metabólitos secundários são o quê? Os metabólitos secundários, eles são restritos a uma espécie vegetal ou a um grupo de vegetais, enquanto os metabólitos primários são encontrados por todo o reino vegetal. Dentro do conjunto de metabólitos secundários, nós temos os compostos fenólicos. Os compostos fenólicos, eles são de uma grande variedade de compostos e todos eles apresentam um grupo hidroxila ligado a um anel aromático, OH. Dentro do grupo dos compostos fenólicos, nós encontramos os flavonoides. Os flavonoides, eles são pigmentos hidrossolúveis, ou seja, são solúveis em água, que inclui grande número de substâncias coloridas. Dentro dos flavonoides, nós temos as antocianinas. As antocianinas derivam da palavra grega anthos, flor, e cianos, azul, que são pigmentos vegetais responsáveis por uma grande variedade de cores observadas em flores, frutos, folhas, caules e raízes de plantas, que podem variar do vermelho vivo ao violeta e azul. Quimicamente, esses pigmentos são compostos fenólicos pertencentes ao grupo dos flavonoides, grupo de pigmentos naturais amplamente distribuídos no reino vegetal. A cor do pigmento depende da acidez no interior do vacúolo, ou seja, as antocianinas variam de acordo com o pH do meio. Por exemplo, a cianidina ela é vermelha em solução ácida, violeta em solução neutra e azul em solução básica. Em suma, a cor dos órgãos das plantas depende não só da concentração de cada pigmento, mas também do pH do meio. Qual é a função das antocianinas nas folhas? Proteger contra os danos fotooxidativos, formando o quê? Uma camada de pigmento no mesófilo palissádico no outono, diminuindo a captura da luz pelos cloroplastos antes que as folhas caiam. Então, o que ocorre? Essa daqui é um exemplo de uma planta no verão e a mesma planta no outono. Então, podemos perceber que no verão elas têm uma cor verde viva, enquanto no outono elas já apresentam uma cor extremamente avermelhada, antes que caiam as folhas para o inverno. Então, essa quantidade de antocianina produzida pela folha, ela serve como proteção dos cloroplastos. Outra função é contra a fotoinibição, ou seja, um conjunto de processos moleculares que promovem o declínio da eficiência fotossintética em relação ao excesso de luz. Portanto, quando nós temos uma grande quantidade de luz sendo enviada para uma folha, a folha ela reage produzindo uma grande quantidade de antocianinas, protegendo aqueles cloroplastos. Então, tanto com as mudanças sazonais, quanto para excesso de luz, ela produz essa quantidade maior de antocianina para uma
Nós temos outras funções nas folhas, que são a defesa contra a herbivoria. Por quê? Nos ambientes naturais, as plantas correm grande risco de ataques de diferentes espécies de herbívoros. Um armamento químico é muito importante para desempenhar esse papel de defesa da planta. Uma vasta variedade dos metabólitos secundários tem sido demonstrado que agem como sinais de alerta, ou seja, precursores de sistema de defesa físico. Entre eles estão os compostos fenólicos, o grande grupo estruturalmente diverso, como certos flavonoides, e as antocianinas. Há um papel das antocianinas na defesa de herbívoros que são visualmente orientados, pois eles centram as defesas em pistas visuais. Embora alguns desses mecanismos envolvam química e mecânica associada, tais como venenos e espinhos, existem várias maneiras diferentes das antocianinas poderem ajudar as plantas em sua defesa contra os organismos. Isto inclui papéis diretos, como repelentes químicos, e papéis mais indiretos, como sinalizações visuais. Então, a planta acaba comprometendo a camuflagem do herbívoro, facilitando sua visualização por outros predadores. Ele acaba trabalhando com a característica de imitação, aposematismo ou camuflagem, que é muito discutido em animais e não em plantas, mas ela utiliza essa estratégia também. Ela também pode ser reflexo de uma defesa contra infecções. Então, quando ela está com alguma infecção, ela começa a produzir uma grande quantidade de antocianina também. Então, plantas saudáveis possuem folhas mais esverdeadas, enquanto as folhas infectadas por algum patógeno apresentam uma coloração mais arroxeada. Então, a antocianina também serve como uma defesa contra os patógenos que a atacam. Então, a função de formar uma camada protetora não é só esse o foco. Ele também tem uma função maior, que é uma função de interação com o meio, protegendo ela dos predadores. Então, uma interação presa-predador. Também uma proteção química contra os patógenos e uma interação contra outros agentes químicos dentro da célula. Portanto, a função das antocianinas precisa ainda ser melhor estudada. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.